Alexandre Borim, você se considera um empreendedor de sucesso? Estamos sempre no caminho de buscar esse sucesso nos empreendimentos, né? Graças a Deus a gente comete mais acertos do que erros, mas os erros nos fazem bastante vitoriosos também, aprendemos bastante com eles. Então a gente já tem aí um caminho de casa, 4, 5 anos de empreendedorismo, então graças a Deus temos tido o sucesso que a gente busca. Quando você estava imaginando ou planejando essa empresa, você imaginou que o caminho seria esse conforme acabou sendo? Olha, é muito comum as empresas pivotarem, ou seja, mudar o caminho inicial planejado para outros caminhos mais lucrativos, mais interessantes e assim por diante. No caso da Prestos, o conceito de número mágico para atender pequenas empresas com atendimento telefônico 24 horas por dia, que habilita essas empresas a competirem num ambiente super competitivo, esteve presente desde o começo da empresa. Então, o conceito sempre foi esse e a gente continua mantendo esse rumo. Quais foram as partes que mudaram? O que foi fundamentalmente alguma expectativa de vocês com relação à gestão, administração, finanças? Bom, basicamente o ambiente apresentou algumas oportunidades para a gente e o foco do atendimento para pequenas empresas, especialmente o atendimento 24 horas para pequenas empresas por baixos custos, ou seja, por valores de 250, 350 reais por mês, mostrou uma oportunidade que realmente nos ajudou bastante a focar nisso e a buscar hoje parcerias com mais de 300 empresas que nós temos hoje como clientes para desenvolver um valor bastante relevante para suas operações, para os seus clientes e, portanto, para a própria Prestos com o serviço Número Mágico. O surgimento da empresa de vocês tem um fator. Ambos fundadores trabalhavam em empresas multinacionais e tiveram que deixar seu trabalho. Como foi essa transição? Quando vocês perceberam que era o momento de realmente largar o certo pelo incerto? A vida corporativa é muito sedutora para os executivos, para as pessoas que estão tendo um relativo sucesso. Então é muito difícil tomar a decisão de, poxa, vou pedir demissão, vou sair do meu emprego para abrir o negócio. Mas quanto mais forte a ideia que o empreendedor tem, quanto mais inspirado ele está nessa ideia, mais fácil ao mesmo tempo é de ele largar e de tomar uma decisão como essa. Eu digo assim com tranquilidade que não só valeu muito a pena, mas se eu não tivesse tomado essa decisão, mesmo que tivesse dado errado, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu estaria menos feliz do que estou hoje. Talvez arrependido inclusive. Você contou com algum tipo de assessoria, consultoria, ajuda nesse processo de criação da empresa? Olha, toda ideia que se apresenta como uma novidade para o mercado precisa de validação, precisa de muito marketing, precisa muita divulgação, boca a boca. Então a Prestos e o próprio conceito Número Mágico, ele contou com muitas mãos que se uniram aí para fazer isso tudo dar certo. Então a gente é muito grato aos parceiros que temos, a todas os apoios que tivemos, inclusive a Endeavor se mostra hoje como um ponto relevante na curva de aprendizado que a Prestos tem tido no mercado com a evolução dos seus serviços de número mágico. Você comentou que provavelmente não estaria tão feliz se não tivesse saído da corporação e criado a Prestos. Isso significa que, se necessário ou se oportuno, abriria outra empresa, outro negócio? Olha, a ideia em geral me motiva bastante. A ideia de ter várias empresas, de ser um empreendedor serial, como se diz por aí. No entanto, a gente também tem que ter os nossos objetivos pessoais. Hoje eu busco muito mais uma qualidade de vida, ou seja, balancear bem e continuar balanceando bem o trabalho com outros objetivos de vida que a gente tem, do que necessariamente abrir uma outra empresa nesse momento. Então, está de bom tamanho, a gente está feliz com o crescimento que tem tido, com a aceitação de mercado e estamos super dispostos, claro, a investir muito mais ideias e muito mais inovações dentro da própria empresa. Mas se um dia, afinal de contas, todos somos jovens, né? Meu sócio e eu temos cerca de 35 anos, então a gente está aí à disposição para novas ideias que certamente vão surgindo ao longo do tempo. O balanço da qualidade de vida entre trabalho e vida pessoal é um dos maiores desafios ao se criar uma empresa, e é um desafio maior do que ser um executivo numa multinacional? Olha, tanto na vida executiva como na vida empreendedora, nós temos que dosar essa questão dos esforços que a gente implementa no dia a dia
para executar as coisas. Então, os dois ramos de carreira, as duas alternativas de carreira têm seus desafios. Isso demanda muito de você mesmo definir quais são suas metas e prioridades. Então, eu digo um caso de um pequeno empreendedor que se consome, que se dedica fortemente para o seu empreendimento. Se ele tiver essa dedicação, mas tiver uma dedicação sem foco, ele vai ficar atendendo o telefone, ele vai ficar fazendo coisas que não são importantes para o efetivo sucesso do negócio. Então, o equilíbrio depende de metas muito bem estabelecidas, então que a pessoa consiga se focar naquelas metas, naquelas coisas que são importantes, e não ficar naquela correria do urgente de sempre, né? Se fosse criar a empresa de novo, do zero, hoje, com esse aprendizado, faria alguma coisa diferente? Olha, eu entenderia mais rapidamente algumas questões de escala, e certamente a gente teria um approach, uma visão muito mais pragmática, né? Muito mais objetiva do que é relevante nos nossos produtos. A gente, claro, com os anos se passam, a gente vai entendendo qual a diferença a gente faz na vida das pessoas, dos nossos clientes. Então, se a gente começasse do zero, certamente daria muito mais ênfase logo de cara, logo no começo para isso. Hoje o produto ele é bastante maduro, né? A gente basicamente tem a proposição de que sempre que o telefone da pequena empresa toca e não tem ninguém para atender, a gente atende com um time de secretárias compartilhadas remotamente e garante o atendimento daquela empresa em nome daquela empresa. Isso sempre foi o nosso sonho, mas a ênfase em termos de marketing no começo era um pouco diferente. Então, se a gente começasse tudo de novo, a gente já teria esse discurso, porque encaixa muito bem e gera muito valor para quem nos contrata. Obrigado. Deixa eu conversar aqui com o Gustavo Marujo, que é da Endeavor. Gustavo, o nosso empreendedor aqui que a gente está estudando aqui, o Alexandre, mencionou que a Endeavor foi uma das ajudas que ele teve nesse processo. Como é essa ajuda? O que vocês fizeram por ele? A Endeavor, para quem não sabe, é a maior organização de apoio ao empreendedorismo de alto impacto. Então, a gente quer transformar o ecossistema empreendedor em países como o Brasil. E a Prestos, especificamente o Borim, participa de um programa de apoio a empreendedores do setor de tecnologia e internet, chamado Startup Network, que é um programa em parceria com a Localweb para tentar acelerar esse potencial de crescimento que as empresas apresentam, né? Então, são empresas que são lideradas por ótimos empreendedores, trabalham num mercado que tem um grande potencial, num modelo escalável, mas que ainda apresentam alguns desafios que são complicados para a empresa continuar crescendo de uma maneira estruturada, né? Então, hoje, a Endeavor principalmente aciona uma rede de mentores que são grandes executivos, empreendedores que já conhecem, já passaram por muita coisa no ramo de empresas e agora podem orientar esses empreendedores sobre quais seriam as melhores formas de fazer o que eles fazem de uma forma mais escalável, mais eficiente. Bem dizendo, vocês buscam internamente na Endeavor pessoas que possam orientar e proporcionar alguns tipos de instrumentos para o empreendedor e também buscam na rede de parceiros, especialmente desse programa aí. Qual é a sua visão sobre o conjunto de participantes desse programa? Eles costumam ter desafios parecidos ou cada caso é um caso realmente e não tem como generalizar? Hoje, esse programa Startup Network é voltado para empresas de tecnologia, mas a gente conseguiu reunir as 20 empresas participantes em determinados grupos segundo os modelos de negócio, né? Então, partindo da premissa de que elas estão num estágio razoavelmente similar de ter um produto validado no mercado, mas que precisa crescer, aumentar suas vendas. A gente tem um grupo que trabalha só com software as a service, tanto no B2B, como a Prestos, como no B2C. Você pega o exemplo do Guia Bolso. A gente tem empresas de e-commerce e também marketplaces, né? Então, essas empresas, entre elas, têm desafios semelhantes. No caso das empresas de SaaS,
existe uma dificuldade, um desafio para escalar as vendas. Então, como você gerencia melhor sua equipe para ir atrás dos clientes e manter esses clientes ao longo do tempo, diminuindo o churn? Como você estrutura uma estratégia de marketing digital para conseguir diminuir o custo de aquisição e achar os canais certos? Então, no caso de SaaS, exemplificado pela Prestos, marketing e vendas talvez tenha sido o maior desafio que a gente encontrou nos empreendedores. Você acredita, até porque na verdade a Endeavor já tem 12 anos no Brasil, você acredita, no caso, a Endeavor entende que os desafios são diferentes hoje do que já foram há 12 anos? A Endeavor, como você falou, já existe há mais de 10 anos aqui no Brasil. A gente tinha um costume de apoiar empresas mais tradicionais. Então, se você pegar os empreendedores Endeavor, que hoje são o portfólio principal de empreendedores que, enfim, recebem um auxílio mais profundo, com um gestor de conta, eles têm desafios relativamente diferentes, né? É mais uma questão de estruturar o crescimento, de você estabelecer boas práticas de governança, porque essas empresas já faturam dezenas de milhões, em alguns casos até centenas de milhões. Quando a gente fala sobre startups, é muito mais tornar eficiente alguns processos que estão sendo bem feitos, mas numa escala muito menor, né? Então, e a partir daí que você consegue entrar num estágio de efetivamente escalar e estruturar esse crescimento com um número maior de clientes, um número maior de funcionários e por aí vai. Falando em escalar, em um atendimento maior, esse programa é apenas para um número finito, definido de empreendedores ou startups a cada ciclo, ou pode ser, todo mundo pode entrar a qualquer momento e também ser atendido? Não, o programa Startup Network, assim como os outros programas de promessas Endeavor, eles têm um tempo determinado. Então, eles duram aproximadamente 1 ano, com estágio de seleção e de acompanhamento e encerramento pré-definidos, né? Então, no caso do Startup Network, a gente rodou um piloto com 10 empresas ano passado, abriu uma nova seleção em dezembro de 2013 para trazer mais 13 startups. E em dezembro esse programa está planejado para se encerrar. Possivelmente vamos abrir uma outra iniciativa para, enfim, trazer mais empresas para o portfólio, selecionar aquelas que têm um potencial de crescimento muito grande e que precisariam da ajuda dos nossos mentores. Alguém que faz parte da Startup Network está mais facilmente se encaminhando para ser um empreendedor Endeavor? A gente tem empresas que têm caminhado muito bem. Se você pegar o caso da Geek hoje, é uma empresa muito bem vista pelo mercado, já tem mais de 50 funcionários, tem um produto muito validado, mas a gente ainda não chegou à conclusão de qual seria o tempo certo para elas entrarem para um processo de seleção Endeavor. Eu acho que ainda tem algumas coisas a serem validadas, mas de fato eles seguem muito dos critérios que a gente busca no empreendedor Endeavor, de ter uma equipe muito boa, ter um produto que ataca um problema de fato relevante e que tem um potencial de crescimento e um potencial de escala muito claros. Então, certamente eles vão passar pelo processo de seleção de empreendedor Endeavor, mas hoje a gente não tem certo quando isso vai acontecer.